vamos à síntese do capítulo licitação. Bom, o que é a licitação? Licitação é um procedimento administrativo que tem por objeto encontrar a proposta mais vantajosa à administração pública. Isso mesmo, a administração pública não pode sair por aí contratando com qualquer pessoa. Não, tem que realizar em regra um procedimento licitatório, procedimento que visa encontrar a proposta mais vantajosa à administração. E vale lembrar que proposta mais vantajosa não é necessariamente a de menor valor. Por quê? Nós temos outros critérios de julgamento, como melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Portanto, não vincular proposta mais vantajosa com menor valor, porque isso não necessariamente ocorrerá. A finalidade da licitação, conforme dito no próprio conceito, significa o quê? Significa encontrar a proposta mais vantajosa à administração pública. E o objeto da licitação? Para que eu preciso da licitação? O objeto da licitação envolve o quê? Compras, alienações, obras, serviços e locações. Isso mesmo. Quando a administração for comprar um bem, vender um bem, contratar uma obra ou serviço, bem como alugar algum bem, tem que realizar em regra a licitação. Ok? Maravilha? Bom, na sequência nós estudamos os princípios gerais, o LIMP, eu aplico as licitações, também princípios específicos da licitação, como por exemplo, procedimento formal. A administração tem que seguir o procedimento da Lei 8666/93. Também sigilo das propostas. A licitação é pública, porém, no tocante às propostas, o sigilo é imprescindível, sob pena de violar um outro princípio que nós estudamos lá no final, que é o princípio da competitividade. Isso mesmo, a licitação busca a competição entre os licitantes. Também nós estudamos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tanto a administração como os licitantes, aqueles que participam da licitação, eles estão vinculados ao edital, eles estão vinculados à carta convite, ou seja, estão vinculados ao instrumento convocatório. Tanto é que é muito comum a gente ouvir dizer na doutrina que o edital é a lei entre as partes licitantes, ok? Tanto a administração como aqueles que concorrem estão vinculados às regras dispostas no edital. Também nós estudamos o princípio do julgamento objetivo. A administração não pode se valer de critérios subjetivos, de critérios pessoais. Não, ela tem que se valer de critérios objetivos para conseguir escolher a proposta mais vantajosa à administração. Geralmente são os tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Eu só não posso utilizar os tipos de licitação na modalidade concurso. Também falamos do princípio da adjudicação compulsória. Se a administração for contratar com alguém, deverá contratar com o vencedor da licitação, ok? Isso não significa que ela obrigatoriamente contratará com o vencedor, porque esse vencedor pode não aparecer para assinar o contrato, podem existir casos de nulidade ou revogação da licitação. Então, na adjudicação compulsória, nós temos o quê? Um direito de preferência do vencedor de ser contratado. Isso sim é o que existe no princípio da adjudicação compulsória. Bom, nos termos da Constituição, artigo 37, inciso 21, em regra, a administração tem que licitar para comprar algum bem, vender algum bem, obras, serviços, tem que licitar em regra para realizar esse tipo de contratação. Mas a própria Constituição fala, ressalvados os casos previstos em lei. E quais são esses casos em que não ocorrerá licitação antes da contratação? Hipótese de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Na inexigibilidade, nós temos a inviabilidade da competição, a impossibilidade de competição, fornecedor exclusivo, serviço técnico do artigo 13, notória especialização e de natureza singular, profissionais do setor artístico, ou seja, o artigo 25 da Lei 8666 traz 3 exemplos de inviabilidade de competição.
Nestas hipóteses, nós temos uma licitação inexigível. Já no tocante à dispensa de licitação, nós temos a dispensa no tocante à licitação dispensável, artigo 24, e no tocante à licitação dispensada, no artigo 17. O mais importante, o artigo 24, licitação dispensável, rol taxativo. Aqui não são exemplos. O rol do 24 é um rol taxativo, que envolve pequeno valor, que envolve em relação ao objeto, em relação à pessoa, dependendo do objeto, dependendo da pessoa, em situações excepcionais, é possível a contratação direta. Na sequência, nós falamos das fases de licitação. Temos a fase interna e a fase externa. O examinador bate mais na fase externa, que envolve primeiro a publicação do instrumento convocatório, publicação do edital ou da carta convite. A carta convite basta fixar em local apropriado, não precisa publicar na imprensa oficial, ok? Na sequência, nós temos a fase de habilitação, onde nós vamos analisar se aqueles concorrentes têm condições de contratar com a administração. Analisa-se a documentação jurídica, a parte técnica, financeira, analisa-se todo o contexto para saber se aquele licitante tem condições de contratar com a administração, se ele é capaz de cumprir aquilo que ele vem prometendo no procedimento licitatório. Depois da habilitação, temos a classificação e o julgamento das propostas, critérios objetivos de julgamento sempre, ok? E na sequência, tanto a homologação como a adjudicação ao vencedor. Na homologação, a autoridade competente analisa todo o procedimento. Se estiver regular, última fase, que é a adjudicação. É uma entrega simbólica do objeto da licitação ao vencedor, ok? Também trabalhamos com a anulação e a revogação da licitação. Na anulação, eu pressuponho uma ilegalidade. Na revogação, há algum motivo superveniente que faz revogar a licitação. Na revogação, não existe ilegalidade, ok? Então, por exemplo, um fato superveniente de interesse público. Pegou fogo o casarão que seria reformado. Não tem porquê mais a licitação. Essa deverá ser revogada. Mas, percebam, não há ilegalidade. Ou a administração convoca o vencedor e ele não comparece. Ela pode revogar a licitação, ok? Também não há nenhuma ilegalidade. Bom, tipos de licitação nós já citamos. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Mas eu ressalvo o seguinte, tipos de licitação é uma coisa. Modalidades de licitação são espécies de licitação. Outra coisa. Tipos de licitação, critérios objetivos de julgamento. Exemplo, menor preço. Modalidades de licitação, nós temos as espécies de licitação. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e na Lei 10.520 o pregão, ok? Aliás, pregão que tem regras específicas, como, por exemplo, a inversão das fases. O que são a inversão das fases? No pregão, nós temos primeiro o julgamento das propostas, depois a habilitação. Por que há uma inversão das fases? Porque quando estudamos fases de licitação, nós temos como paradigma, como modelo, a concorrência. E na concorrência, nós temos bem claro na Lei 8.666, mais precisamente no artigo 22, parágrafo 1º, que tem uma fase inicial de habilitação depois do julgamento das propostas. Olha a concorrência. Primeiro a habilitação, depois o julgamento das propostas. No pregão existe uma inversão de fases. Primeiro o julgamento, depois a habilitação. Ganha-se tempo com essa inversão de fases, razão pela qual foi adotada pela Lei 10.520 de 2002. Também no pregão nós temos para aquisição de bens e serviços comuns, ok? Aqueles que não têm complexidade, padrão de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente no edital. Isso significa bens e serviços comuns. Bom, meus caros, encerramos aqui a síntese do capítulo licitação. Até a próxima!